de estudo, né? Um atraso meu até. De novo, aí aconteceu um imprevisto aqui. Dessa vez, na outra vez tinha sido eu, dessa vez não foi, dessa vez foi o computador. Mas vamos embora. O computador deu um tilt aqui, acabou perdendo tudo, tá? De novo. Inclusive, o que eu tinha salvado ontem acabou não salvando, mas ficou salvo aqui uma boa parte. Gente, vamos iniciar, tá? A gente hoje vai ver 3 tópicos, tá? 3 tópicos. Na verdade, dois tópicos que vai definir um pouquinho aí uma continuação de ontem, tá? Que vai ser bem interessante, o que o Fabi passou, a gente vai dar uma continuidade. E o outro é a realidade versus imaginação, tá? Vamos dar uma estudada, uma pensada um pouco sobre eles, e a gente tem certeza que a gente vai ter um aprendizado muito grande, assim como a gente teve ontem, tá? É sabido e notório que todo estímulo produz sinapses neurais. E se esses mesmos estímulos forem recebidos repetidamente ou sob forte impacto emocional, produzirão novas redes neurais que contêm novas crenças ou programações mentais, ou aprendizado, chame o que quiser, chame como quiser. Então, bastou apenas um estímulo sob fortíssimo impacto emocional, como no caso da nossa bela gerente farmacêutica, para que mudasse a programação dentro dela sobre o significado de casamento e amizades. Essa história da farmacêutica, vocês lembram de ontem, né? Vocês lembram que ela chegou em casa, pegou aquela cena, tudo, e depois ela se recuperou. Né? Ontem a gente viu um pouquinho da história dessa farmacêutica. Sim. Em outras palavras, o que a gerente viu, o estímulo visual, e o que ela ouviu, o estímulo auditivo, sob forte impacto emocional, mudaram suas crenças a respeito de homens e amigas. E daquele momento em diante, mesmo que de modo inconsciente, ela passou a afastar relacionamentos amorosos e também amizades, principalmente se fossem femininas. A programação mental ou aprendizado resultante daquela experiência dolorosa foi: homens, parceiros amorosos e amigas não são confiáveis e me fazem sofrer. Se os tiver, vou me machucar e me decepcionar. Então me afasto deles. Como consequência daquela atitude, né, que ela viu ali quando ela chegou mais cedo em casa, né? Quando ela viu aquela cena, logo a crença dela foi que homem e amigas, né, não são confiáveis e ela prefere se afastar para não sofrer. O mesmo ocorre conosco, tá? O mesmo ocorre com a gente. A gente, às vezes, tem uma decepção muito grande com alguém ou com alguma coisa que aconteceu conosco e a gente acaba achando e levando isso como verdade e a gente acaba tentando se afastar daquilo como se aquilo fosse acontecer novamente com qualquer pessoa, sabe? E muitas vezes não é verdade. E por ela ter se fechado, ela sofreu muito. E a gente viu a história dela ontem. Né? E muitas vezes a gente está sofrendo, a gente está, sabe, por coisas que não vale a pena a gente generalizar. E muitas vezes a gente generaliza. Né? No caso dela, ela se afastou de todas as amizades dela. Por causa do erro de uma amiga, né? Ela estava se afastando de todas as amizades dela e vivendo sozinha. Né? Então, não vale a pena. E dos homens, então, nem se fala que ela não queria relacionamento. Já por não confiar em homem nenhum. Que estava errado, né? Estava errado. E isso ela viu e depois consertou até bem demais, né? A mesma coisa aconteceu comigo com relação ao samba. Ver meu pai e minha mãe virando as costas por causa da minha dança desajeitada e diante de tantos amigos foi o estímulo visual doloroso. E o estímulo auditivo foram as palavras cheias de reprovação do meu pai, totalmente fora do ritmo.
Esses estímulos, que duraram poucos segundos, foram suficientes para criar uma crença traumática com a seguinte programação: fuja de qualquer situação em que esteja exposto ao erro ou ao ridículo. Caso contrário, será rejeitado. Que foi aquele caso do menino sambando e o pai virou as costas, né? Que a gente viu, a gente ficou meio perplexo aqui, né? Quando a gente viu ontem com o Fabi, e a gente ficou meio perplexo. Por quê? Uma criança, né, querendo mostrar ao pai que sabia dançar, né? E foi uma atitude dos pais totalmente equivocada e que criou esse trauma no menino, né? Criou esse trauma. Ele queria fugir de qualquer situação que ele podia estar exposto ao erro ou ao ridículo, né? Porque com medo da rejeição. E a gente vê muita gente fazer isso, né? Fabi deu exemplo do marido dela, mas a gente pode usar até, eu mesmo posso usar o meu exemplo, você, Fabi, Nádia, Nayana, Deusiane, todo mundo pode se usar, Girlane, pode se usar o exemplo, né? Porque nós temos histórias disso, né? Nós mesmos passamos por alguma situação e que a gente está com alguma crença fora do lugar. Só basta a gente parar para pensar um pouquinho e lembrar, tá? Porque a gente está sujeito a isso principalmente na infância. Principalmente na infância. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber isso, tá? Tanto eu como a gerente farmacêutica passamos a viver segundo aquelas programações. E sempre que nos deparávamos com o estímulo em questão, o programa era ligado e nossos comportamentos alterados drástica e imediatamente. No meu caso, a mudança foi explícita. Todos viam minha incapacidade de dançar, de começar um relacionamento com meninas, medo de errar no futebol. Seria difícil enumerar todas as situações de que me privei ao longo da infância, da juventude e da vida adulta por causa daquela programação mental ou crença. No caso da gerente farmacêutica, as mudanças foram sutis. Nem mesmo ela percebia a mudança no comportamento. Apenas escolhia uma vida solitária e carente havia 4 anos. Vejam só o desespero dessa farmacêutica, né? 4 anos vivendo na vida totalmente solitária, sem amizades por não confiar e sem relacionamentos por não confiar em homem nenhum. Vejam como a vida dela foi. Aí depois teve uma reviravolta sensacional, como a gente viu ontem, né? Mas a vida dessa farmacêutica foi destruída e foi 4 anos de solidão. Tá? Mas até que ela acordou e percebeu que não adiantava ficar daquele jeito, né? E ela acordou para a vida depois que fez método CIS, como ele falou ontem, né? Mas a gente viu a diferença que é, sabe? Se Paulo continuasse frustrado por conta daquelas atitudes dos pais, se ele não tivesse parado para analisar e reprogramado a mente dele, ele não estaria com o sucesso que ele tem hoje. Não estaria, porque ele estaria com medo da rejeição. Né? Estaria com medo da reprovação dos outros. Tudo por conta de uma atitude equivocada dos pais dele quando ele dançou samba. Né? Você vê o poder que tem as suas palavras. A mesma coisa com seus filhos. Né? Tem que se ter muito cuidado com o que você faz. Para que ele não tenha aí uma crença limitante e não tenha medo de errar. Tá? Com esses 2 exemplos, talvez pareça que novas crenças, plasticidade neural e mudanças só acontecem quando trazem consequências negativas. Isso não é verdade. É muito importante que você saiba que sinapses neurais ocorrem mediante qualquer estímulo, seja ele repetido, seja ele novo. Contudo, para que novos estímulos produzam mudanças, eles precisam ser repetidos muitas vezes ao longo do tempo, ou apenas uma vez sob forte impacto emocional.
E somente nesse caso, a mudança é rápida. Afinal, foi o que aconteceu comigo naquele carnaval. E foi o que aconteceu com a gerente. Impacto forte emocional, exemplo, ele está dando aqui da gerente, né? Da farmacêutica. Chegar em casa e pegar aquela situação do marido com a melhor amiga. Ali foi um forte impacto emocional. E ela mudou drasticamente, já daquele segundinho que ela viu, ela já mudou totalmente a vida dela. Infelizmente, para o lado negativo. Né? Para entender melhor o poder de fixação e aprendizado mediante forte impacto emocional, responda às seguintes perguntas. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Quero que vocês escrevam aí ou falem. Se puder falar é melhor, mas se não puder, pode escrever. Onde vocês estavam às 10 horas da manhã do dia 3 de outubro do ano passado? Não vale chute nem suposições. Se não souber, escreva apenas não sei. Agora eu quero ver. Vamos lá. Onde vocês estavam às 10 horas da manhã no dia 3 de outubro do ano passado? No hospital com meu filho. Ó, Fabi já respondeu. Nádia? Eu não faço a menor Assim, ideia. Porque assim, eu pensei nisso também, como a Nádia. Nossa, eu não faço a mínima ideia. Mas aí eu lembrei que meu filho teve alta no dia 5 de outubro. Então, assim, é inesquecível, né? É verdade. É verdade. Mais alguém? Alguém Eu, sabe? eu estava Desde que a gente já disse. trabalhando. Olha aí, estava trabalhando. Eu Deus- sei não sei nem onde eu estava mês passado. Vou saber, eu estava Meu Deus, Aninha. ano passado. Se duvidar, não sei nem meu onde eu Deus, estava não vou ontem. mentir. Pronto. Então vamos lá. Olha só. E a outra pergunta. 2001, então, piorou. Onde você estava às 10 horas da manhã do dia 11 de setembro de 2001? No dia do Acho que eu tava atentado dormindo, terrorista. hein? No dia do atentado terrorista aos Estados Unidos. Esse aqui eu lembro. O dia 3 de outubro do ano passado eu não lembro não vou mentir. Eu não lembro. Mas esse 11 de setembro eu lembro porque, além do acontecimento do atentado terrorista, eu estava me arrumando para ir para a escola na época. Eu estava em casa, já trocando de roupa, já pronto, tomando café, na verdade, para ir para a escola, que eu estudava de manhã. E foi quando aconteceu aquele noticiário ali na televisão, no mundo inteiro, parou, né? O atentado terrorista nos Estados Unidos, e eu fui para a escola. Ah, isso aqui eu lembro. Vocês lembram nesse dia, quando vocês estavam? Não. Eu lembro não. Não sei. Eu era Sei muito não. criança, nada, dá para lembrar, não. Eu só Tem lembrei umas por causa de... perguntas menos difícil não, é? Alguma coisa que eu tenha anotado em algum diário, assim, alguma coisa, mas essa... Esse aqui, ó, esse Pelo do amor de Deus. esse do ano passado eu não lembrava. Esse do 11 de setembro eu só lembrei porque ficou muito marcante o acontecimento dos Estados Unidos. E eu lembro que eu tinha o quê? 12, 13 anos. E eu lembro que eu estava indo para a escola. Foi só por causa disso que eu lembro. É só por conta disso. E eu lembro que foi marcante porque a diretora, né, ela, antes de entrar, ela cantava o hino nacional, né, na escola. Ela tinha esse costume e que hoje a gente não vê nas escolas, mas naquela época eu ainda peguei. E era escola particular, tudinho, e ela cantava o hino nacional e entrava em fila, né? Cada série entra, primeira série, segunda, terceira, entra. E eu lembro que ela pediu, depois de cantar o hino nacional, ela pediu 1 minuto para a gente ficar parado e fomos fazer na época ela era católica, tudinho, pediu a gente fazer uma reza, né? Para cantar, fazer o Pai Nosso. Para orar pelos Estados Unidos, porque tinha acabado de acontecer um atentado. E eu, criança, eu não entendia nada do que aquilo estava acontecendo. Os meninos do primeiro ano em diante já entendia. Então, esse dia foi muito marcante para mim, né? Entendeu? Por isso que eu lembrei. De cara, quando eu estava fazendo esse Eu estudo, eu lembro lembrei de que cara. esse ano eu fiz muita redação sobre o tema. Pela fé, parecia que todos os professores tinham o mesmo Era. plano, falar Pronto. sobre isso. E Assim, assistir, mas exatamente no dia, sei não. Provavelmente eu fui para a escola também, como todo mundo, mas assim, não sei, agora nesse ano a gente fez muita redação, né? Faça um texto, interpretação de texto, em português, meu Deus do céu. Mas enfim, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo nesse dia, de jeito nenhum. Nem me pergunto o que eu comi também, que eu não vou saber.
Vamos lá. Se você for como a maioria da população mundial, que já fiz essa pergunta em 4 continentes, terá lembrado, sem muito esforço, onde esteve e o que estava fazendo em 11 de setembro de 2001. Mas não consegue se lembrar onde estava há apenas um ano. Isto se dá pelo fato de a mente humana fixar na memória ou aprender melhor sob forte impacto emocional. Um estímulo sem tanta importância gera um fluxo elétrico e químico nos neurônios capaz de produzir poucas sinapses neurais. Já um estímulo sob forte impacto emocional gera uma carga elétrica e química gigantesca, que faz com que essas novas sinapses produzam redes neurais vastas e nelas se armazenem aprendizados fortes e profundos, além de uma lembrança muito mais abrangente do fato ocorrido. Exemplo, eu lembrei muito por causa desse atentado dos Estados Unidos, né? Eu lembrei muito por causa da diretora também antes de entrar. A gente no colégio entrava, meu colégio na época, a gente começava a aula de 9h30, 10 horas da manhã, né? E encerrava da tarde. Lá almoçava, fazia tudo lá. E eu lembrei muito dessa situação, principalmente da diretora. Além da televisão, que eu vi rápido, eu não entendia nada, mas a diretora marcou, né? Por o que ela fez ali, que ela nunca tinha cantado ali o Pai Nosso, e ainda mais em homenagem ao país, pelo que acabou de acontecer. Mas você vê aqui, outro exemplo foi Fabi. Fabi lembrou que o forte impacto emocional que ela teve, que foi o quê? O filho dela internado. Então, foi a primeira coisa que ela lembrou, né? Porque ela teve um forte impacto emocional, né? Através da doença do filho. Então, é muito mais fácil a gente lembrar de uma coisa que tenha nos dado um forte impacto, mesmo que tenha sido há 10, 12 anos atrás, não interessa, do que a gente lembrar até, e olha lá, se não for nem um ano, daqui eu acho que 6 meses atrás, quanto mais um ano. Né? Se não tiver um forte impacto emocional, é difícil a gente lembrar com facilidade. Tá? É mais ou menos isso que ele está querendo passar. E se você parar para pensar, isso é a mais pura verdade. Tem nesse mesmo ano, se você me perguntar qualquer outra coisa, eu não lembro de nada. Muito difícil eu lembrar de alguma coisa desse ano. Mas, devido ao acontecimento nos Estados Unidos, eu lembrei. Então, você vê... Deusiane também lembrou. A Deusiane lembrou aí. Se eu perguntar ela qual foi o maior tema de redação que ela já fez nos outros anos, dificilmente ela vai lembrar. Mas, nesse ano, ela lembra por conta do atentado dos Estados Unidos, que ela fez muita redação. Foi a primeira coisa que ela lembrou logo. Por quê? Porque teve esse forte impacto. O ano que eu fiz mais redação de todos os anos da minha vida. Todos os anos da minha vida. O ano que eu fiz mais redação foi 2011. E principalmente com o mesmo tema. Mas por que isso? Mas isso marcou. Né? E ela lembrou. Mas se eu perguntar qual foi o tema que ela mais repetiu no ano de 2007, acho difícil ela lembrar. Acho difícil ela lembrar. Por quê? Impossível. Mas por quê? Porque não houve um impacto emocional forte. Né? Não houve aquele forte impacto emocional. E é isso que Paulo está querendo dizer. Que quando há aquele forte impacto emocional, fica fácil a lembrança. Fica fácil você se lembrar. Tá? O nosso cérebro fica mais fácil porque ele gravou aquela informação. Você teve um impacto muito forte. Né? E a mesma coisa acontece com as nossas crenças quando criança. Se você é reprimido, feito Paulo foi, né? Se você foi rejeitado ali, se você teve ali o medo, você vai ficar com medo da rejeição, porque você vai lembrar daquela situação. E o medo vai ser muito forte de ser rejeitado. É a mesma situação. Mesma situação. Tá? O meu desafio é causar nas pessoas estímulos sensoriais, auditivo, visual e sinestésico, fortes e repetidos o suficiente para produzir novas crenças. E junto com as novas crenças, uma nova vida. Vou repetir para que você não perca a perspectiva do nosso objetivo aqui. Você pode mudar rápida e drasticamente seu casamento, sua saúde e sua aparência física, suas finanças, sua empresa ou sua carreira. Não há limites para nossas possibilidades que não sejam autoimpostos. Então, não há limite para você. Sabe? Quando a gente coloca isso na nossa cabeça,
a perspectiva de futuro e de crescimento aumenta drasticamente. A gente tem que ter essa consciência que não há limites. A gente tem que perder esse medo de rejeição, o medo de não ser aprovado, sabe? A vergonha. A gente tem que perder. Nós temos que perder, sabe? Porque isso não nos pertence. A gente não nos pertence. Tá? Não nos pertence. Paulo vem esse livro inteiro ensinando meios para que a gente possa ter um sucesso como pessoa, tá? E quebrando certos paradigmas. O livro inteiro ele vem falando disso. Se você parar para pensar um pouquinho, ele vem fazendo, cada capítulo, vem falando de uma coisa diferente, mas com a mesma ideia, com a mesma intenção, que é você reprogramar sua mente. Na verdade, o livro inteiro ele vem falando só disso. Meios diferentes, né, com a toque aí psicológico que ele vem trabalhando para que a gente entenda mais fácil. Mas o que ele está fazendo é só reprogramando a nossa mente. E se você reprograma sua mente, fica mais fácil você resolver, solucionar problemas. Fica mais fácil você esquecer certos medos de rejeição e certos traumas. A palavra é essa. Como a da farmacêutica, como a dele, como diversos outros exemplos que a gente vem vendo durante o livro. Tá? Como vem vendo. Tá? Então, é isso a gente tem que ter. Eu estava lendo, não, né? Ouvindo o audiobook, como eu já falei aqui desse livro, o Seja Foda, de Caio Carneiro, e uma parte do livro ele diz que andou mais de 4.000 quilômetros com o carro no início, aí, novo, sem sucesso na vida, aí com medo de rejeição do pai. Mas ele botou na cabeça que ele não ia ser mais rejeitado, enfim, mudou. Ele viajou 4 quilômetros para apresentar os produtos da Geonesse. Ele não fala o nome da Geonesse, mas eu sei que é a Geonesse, que eu acompanho já a carreira dele faz muito tempo, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. E ele andou 4.000 quilômetros para chegar no local, fazer uma apresentação, e não apareceu ninguém. Isso ele fez um bate e volta, alugou espaço, teve o custo com combustível, custo com espaço, custo com tudo. E chegou lá e não foi ninguém de convidado. Ninguém. Você imagina, você não tem sucesso nenhum no negócio. Você simplesmente imagina a crença que esse cara poderia criar no cérebro dele. Né? E o pai criticava demais. Imagina a crença. E o cara voltou e quando o pai perguntou, ele disse, pai, foi um sucesso. Ninguém criticou o meu produto. Ninguém criticou o meu produto. Olha só a resposta dele para o pai, quando o pai perguntou como é que foi. Ele disse, pai, foi um sucesso. Ninguém criticou o meu produto. Fui em paz e voltei em paz. Você está entendendo o ponto de vista do negócio, como é que se deve fazer? E isso é reprogramação da nossa mente. Ele poderia ter olhado o lado negativo. Poxa, pai, foi cansativo, eu viajei 4.000 quilômetros, gastei combustível, gastei com espaço, cheguei lá, ninguém foi. Só fiz perder dinheiro. Não, no entanto, ele olhou para o lado que ele viajou, foi em paz, Deus o levou, chegou lá, ninguém falou mal do produto, claro, ninguém viu, ninguém falou mal do produto, e ele voltou em paz, que Deus o trouxe, e ele chegou em casa na paz, tranquilo e sem estresse. Então, tudo na nossa mente, gente, é o ponto de vista. Tá? Tudo é nosso ponto de vista. Muitas vezes a gente vê uma situação e a gente acaba engrandecendo demais a situação, sabe? E esquecendo da solução. A gente já viu esse estudo aqui de Paulo Vieira. A gente já viu esse estudo em Paulo Vieira. Né? Da gente engrandecer demais o problema. Sabe? E às vezes o problema é bem pequenininho. A gente só está enxergando o problema. A gente não parou para pensar na solução. E a gente, quando foca demais no problema, as coisas dão errado. Tá? Então, é mais ou menos isso que, tanto que Caio queria falar, como Paulo está falando aqui. É mais ou menos isso. A gente tem que parar um pouquinho. Né? Para de se castigar, né? Agora, realidade versus imaginação. Resta uma pergunta no ar. Como causar estímulos sensoriais, o visual, auditivo e sinestésico, precisos
e específicos capazes de mudar minhas crenças limitantes. Olha só que interessante isso aqui. Como usar estímulos impactantes para reprogramar minha crença financeira e acabar com as limitações financeiras em que vivo. Como usar esses estímulos para curar minha crença sobre impotência diante dos desafios, vitimização e depressão e ser feliz em qualquer situação. Como usar essa estratégia de reprogramação de crenças para remodelar o meu corpo sem perder a qualidade de vida em outras áreas. Para darmos continuidade, é fundamental você saber que a mente humana não distingue o que é real do que é imaginado. O cérebro humano não sabe a diferença entre uma experiência real vivida na prática e uma experiência imaginada apenas no cérebro. A prova disso, a ciência já tem há muito tempo através do exame eletroencefalograma. Hoje, porém, com o avanço da tecnologia, essa constatação é ainda mais potente no caso. Um dos experimentos que mostra isso é feito com o uso da ressonância magnética funcional. Nele, um voluntário é exposto a um estímulo real, por exemplo, uma música, e enquanto ele ouve a música, tem suas sinapses mapeadas pelo equipamento. Tá. Em seguida, os cientistas desligam a música e pedem para o voluntário cantar mentalmente a mesma música. O mesmo experimento foi feito com fotografia. Foi a mesma área estimulada quando ele apenas mentalizou aquela mesma foto. Para o cérebro humano, real é igual a imaginado. É por isso que muitas vezes tem aquela gestação, né? Isso. Tem mulheres estéreis. Eu conheço agora uma mulher que ela está com 75 anos. E ela já veio de outros relacionamentos e não tem filho com esse último, né? Agora. Uhum. E agora apareceu uma filha desse marido atual dela. Ela não tem filho, na verdade, ela tem uma filha adotiva, mas agora ela está se sentindo grávida, está com a barriga grande. É uma gravidez psicológica, né? Psicológica, ela está com a barriga grande, o peito dela está saindo leite, está assim, e ela com 70 e poucos anos. Assim, na mente dela, realmente, ela se sente assim. É muito sério. Você vê o poder que o nosso cérebro tem. E é isso que ele está passando. Isso que ele está falando. Vejam só, se o nosso cérebro é capaz de fazer uma situação como essa daí que a Josiane contou, e que eu também, acho que todo mundo conhece alguém que já teve uma gravidez psicológica aí, né? Se o nosso cérebro é capaz de criar isso, você imagina se você começar a reprogramar ele, acreditando em coisas positivas, e que você vai crescer na vida, e que você vai fazer coisas que vai fazer com que você cresça, você e sua família. Vocês já pararam para pensar nisso? Se vocês pararem de olhar o lado negativo das coisas, se o nosso cérebro é capaz de fazer uma mulher ganhar peso como se estivesse grávida, você crescer, dar leite, tudo, só com conta do cérebro acreditou que ela está grávida. Você imagina se você reprogramar ele para coisas boas. Você imagina como o poder que o nosso cérebro tem, gente. Tudo é reprogramação. Tudo é reprogramação. E a gente tem esse poder nas mãos. A gente está começando a entender isso, né? E a gente pode conquistar essa mudança. Só basta a gente querer. Só basta a gente querer. Tá? Só isso. Reprogramem sua mente. Façam isso. Tá? Façam isso. Porque vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Resumindo. Amém. Já deu. Vai dar não, já deu. Resumindo, o campo de batalha é a nossa mente. Olha só. Não precisamos ir para a África para matar um leão por dia. Nem ir para uma guerra no Oriente Médio, muito menos estar no octógono enfrentando o lutador de MMA, Anderson Silva. Deus me livre. Né? A gente não precisa.
Tudo isso pode acontecer na sua mente. E o melhor é que lá você pode ter todo o controle sobre o que e como vai acontecer. Na mente, as experiências e os estímulos, além de planejados e de estarem sob o seu controle, também muito mais seguros quando executados da maneira certa. Então, gente, a gente está vendo aqui o poder que nossa mente tem. E muitas vezes a gente não entende, né? Quando as pessoas mudam drasticamente a vida delas, e muitas vezes a gente diz, isso aí foi golpe de sorte. Mas a gente não vê o trabalho que a pessoa teve, sabe? Flávio Augusto, o dono da WhatsApp, né, hoje dono do Orlando City, o time dos Estados Unidos, o cara super sensacional. Acho que depois de Paulo Vieira, eu acho que é o cara que eu mais sigo, sabe? É o Flávio Augusto. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, não sei. Mas ele é um cara fantástico e ele conta a história dele, do início, que uma mãe funcionária pública, era professora do colégio municipal, né? Era funcionária pública ali da prefeitura, e dava aulas na escola. E o pai dele, né, também funcionário público, era cabo da Polícia Militar, e o sonho dele era ser funcionário público. E ele conta isso, né? A crença dele era ser funcionário. Até que uma mulher entrou na vida dele, que é a esposa dele hoje, e mudou a crença dele. Mudou a realidade dele. Ele viu que precisava de mais dinheiro, coisa que o funcionalismo público não daria a ele, sabe? Então ele começou a mudar a crença dele, começou a mudar a história dele, sabe? Ele programou a cabeça dele, o cérebro dele para ser empreendedor e para ganhar dinheiro. E hoje o cara é multimilionário, o cara um sucesso impressionante nos Estados Unidos, um cara totalmente, eu acho que nem ele sabe a quantidade exata de dinheiro que tem na conta dele, porque ele programou isso, ele procurou isso. E a gente também tem essa possibilidade. E muitas vezes a gente se limita muito, sabe? E isso eu digo até no nosso negócio. Eu digo isso até no nosso negócio. A gente às vezes tem uma crença de rejeição tão grande que tem pessoas que a gente não apresentou o plano que é muito próximo a gente. Pelo simples fato de ficar com receio de o que é que ela vai achar. E essa limitação, às vezes, a gente perde até um diamante de achar. Sabe? A gente, às vezes, perde até um diamante. Então, é isso que a gente tem que fazer hoje. Tá? Reprogramar a nossa mente. Reprograma a tua mente. Assim como a história dessa farmacêutica, que ela reprogramou a mente dela, tá? Que ela reprogramou a mente dela, o mesmo caso de Paulo, que reprogramou a mente dele, ele ficou muito tempo com esse medo, depois de 30 anos foi que ele mudou, né? Mas que ele ficou com muito medo da rejeição devido à atitude dos pais dele, né, no samba. A gente também pode mudar a nossa mente. A gente também pode mudar a nossa história. Tá? Só basta a gente querer. Só basta a gente reprogramar nosso cérebro. E vocês têm o poder nas mãos de vocês. Vocês têm o poder na mão de vocês. Você pode sair de uma tristeza que você tem, tá, para uma alegria. Só basta você reprogramar. Só basta você ver o lado positivo das coisas. Tá? Quando você começa a enxergar só o lado positivo das coisas, a sua vida muda drasticamente. As coisas acontecem. Sabe? As coisas acontecem. E hoje, a gente vê o estudo de hoje foi mais curto, tá? Bem curto, na verdade, porque eu parei aqui um pouquinho, porque o estudo de amanhã, que vai ser até com a Nádia, eu vou preparar o estudo agora de manhã, e antes de sair para o trabalho eu já envio para você, tá? Tá bom. Mas o estudo de amanhã ele vai falar um pouquinho, já vai para outro lado. Eu não queria mudar o foco, sabe? Eu não queria mudar o foco. Eu prefiro passar 3, 4 dias num capítulo, mas que a gente possa detalhar o estudo e possa debater mais, do que a gente encurtar o capítulo e a gente não conseguir debater por conta do horário. Tá? Se eu não tivesse encurtado, talvez eu não estaria
a gente não estaria com tanto tempo para debater, vocês participarem, falar um pouco, sabe? E ontem foi engraçado, porque ontem, quando eu cheguei, eu preparei este estudo, eu preparei ontem de noite, deixei tudo pronto. Desliguei o computador, tudo certo. E quando foi agora de manhã, o computador tá, não sei que tanta atualização é esse teu sistema, nova atualização do Windows, e chega aqui e fica atualizando, para abrir demora. E quando abriu, eu fui procurar o arquivo desse estudo aqui, esse slide, simplesmente a metade desse estudo tinha desaparecido. Não me pergunte como. A metade. E foi por isso que eu demorei um pouquinho para mandar um link, porque eu ainda tive que anotar isso aqui. Dessa parte aqui de realidade, só que aqui estava salvo. Tá? E eu tive que, dessas 3 páginas aqui, eu tive que anotar de novo agora. Por isso que demorou um pouquinho hoje para a gente iniciar. Tá? Que eu não sei o que foi que aconteceu, mas não salvou. Mas, gente, hoje ficou claro, assim como ontem, né? Assim como ontem, hoje ficou claro qual foi o passo do estudo, que é que ele queria que a gente focasse. A gente viu que o nosso cérebro, para lembrar de coisas, tem que ter um forte impacto emocional naquilo, que a gente vai levar para o resto da vida. O que me marcou nesse ano de 2001 foi o atentado. É por isso que a gente nunca esquece o nascimento do nosso filho, porque é algo impactante, não é assim? Muda drasticamente a vida do ser humano, o dia do casamento, quer dizer, algumas pessoas que esquecem, mas normalmente a maioria lembra, não é assim? Coisas que o cérebro considera importante, não esquece. Eu sempre digo isso, esqueceu porque não é importante para você. Você não colocou lá naquela caixinha de coisas importantes, né? Eu sempre digo isso. Exatamente, Deusiane. Perfeito. Minha mãe falava isso direto. Quando eu dizia, não, mãe, tem um negócio para falar com a senhora. Aí ela conversava com alguém, pô, e o que é? Eu disse, esqueci. Ela dizia, esqueceu porque não é importante. Se fosse importante, não esquecia. Eu digo isso. Esqueceu, porque não é importante, deixa. Não é uma coisa tão certa assim, mas não é importante. Deixa para lá. Porque assim, você não vai esquecer que você, por exemplo, a mulher engravidou, vai dizer à amiga que está grávida. Ela não vai esquecer. É verdade. Né? Assim, você liga, eu quero falar contigo, eu tenho um negócio para te dizer, diz o que foi. Não só pessoalmente, você quer quando chega, pode passar um dia, 2, uma semana, outro, ela chega lá e diz, estou grávida. Não esquece. É uma coisa assim impactante, o cérebro ele fica ativo nisso, né? Já tem coisas que não é tão relevante assim. Aí por isso que o cérebro não leva tão em conta. Porque você não dá a importância que deveria, né? Exatamente. Nesse sentido. Exatamente isso, Deusiane. Só eu e tu falando, o pessoal tá tudo mudo, parece. Eu acho que o pessoal tá dormindo, Deusiane. Mas... Tá me dormindo, não, tô aqui, ó. Tô prestando atenção aí. Tô prestando atenção que eu lembrei de uma coisa que aconteceu em 2001, mas eu não lembrei do que aconteceu no ano passado. Então, faz todo sentido o que você está falando. Olha aí, tá vendo? Mas é verdade. Isso que Deusiane falou, gente, é porque assim, ela foi fantástica dentro da colocação dela. Como sempre, né, Deusiane? Assim, a gente, muitas vezes, ela falou a palavra-chave aí. A gente não levou a importância para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele não entendeu que aquele acontecimento era importante. Por isso que você não memorizou. E quando o nosso cérebro entende que aquilo é importante para você, você não vai esquecer daquilo. Você não vai esquecer. Não tem como. Porque você teve um forte impacto emocional ali. Sabe? Você não vai esquecer. É só perguntar a data do aniversário do filho, ver se a mãe esquece. Não esquece. Por quê? Porque aquilo ali foi um acontecimento marcante na vida dela. E o cérebro entendeu isso. O mesmo ocorre... Pode falar, Deusiane. Tanto o nascimento quanto a morte de um ente querido, né? Tem mães que... Eu tenho uma prima que ela engravidou junto no mesmo ano que eu, assim, 4 pessoas da minha família engravidou. E nós 4, eu, minha cunhada, a irmã do meu esposo, a esposa do meu irmão e minha prima, tudo grávida. E, assim, uma delas, que foi minha prima, ela perdeu o bebê. E todo ano ela lembra do dia que o menino morreu. Assim, já vai fazer 15 anos esse ano, porque os 3 que estão vivos, né?
Uhum. Vai fazer 15 anos, meu filho mais novo, e o outro, meu sobrinho, e o outro, meu sobrinho, filho, sobrinho do meu esposo. Assim, os meninos tudo vai fazer 15 anos, os que viveram. E para ela lembra daquele dia, porque assim, foi um dia inesquecível para uma mulher. Foi o dia que ela perdeu o primeiro e único filho dela, porque depois ela não engravidou mais. Então, assim, não consegue, por mais que a gente tente, por mais que ela tente, mas não consegue entender porque é esquecer, porque é uma coisa impactante. Está ali armazenado no seu cérebro uma coisa inesquecível. É o dia do seu casamento, é o dia... Coisas assim que a gente considera importante, né? Vou desligar aqui de novo, porque senão... Misericórdia. Perfeito, Desiane. Perfeito. É justamente isso. É justamente isso. E a gente tem que ter a gente tem que se preocupar muito com isso, sabe? Tudo depende daquilo que você valoriza. Sabe? Se você valorizar demais um acontecimento que não foi bom para você, você vai passar por maus bocados. Tudo depende daquilo que você valoriza. Tudo depende disso, sabe? Se você valorizar coisa ruim, você vai estar sujeito aí a uma depressão, vai estar sujeito a muita coisa ruim na tua vida, sabe? Não valoriza. Procura ver o lado bom das coisas, dos acontecimentos, sabe? Procura ver o lado bom das coisas. Tudo que acontecer, por mais que você ache que não foi bom para você, mas tenta olhar o lado positivo da coisa. Sempre, o Tiago Fonseca, no Instagram dele, ele sempre fala isso. Tudo, escuta só isso aqui, tudo tem um lado positivo. Independente do que seja, tem um lado positivo nisso. Talvez você não enxergue na hora, mas depois você vai poder enxergar. Mas sempre tem um lado positivo. Por mais que você diga que não, mas existe um lado positivo nisso. Podem Pois é, falar. nem sempre a gente entende, né? Aí é quando a Bíblia diz, Jesus disse uma certa vez, o que eu faço hoje não entenderás agora, né? Mas entenderás depois. Tem coisa que a gente passa e não entende por quê, né? Por que aconteceu isso? Eu fiz tudo tão certo, eu fui, né? Aí Exato. lá na frente, lá, e você vai entender. Isso, exatamente. Mas por quê? Porque você focou muito no acontecimento e você esqueceu de olhar o lado positivo. A gente, assim, tudo na vida é como o Tiago Fonseca fala e outros coaches falam. Tá? Tudo na vida tem um lado positivo. Tudo depende do ponto de vista que você ouviu, que você enxergou. Exemplo, muita gente reclama da sua vida. Muita gente reclama. Ah, porque minha vida está isso, minha vida está aquilo. Mas você sabe quantas pessoas no mundo sonhavam em ter a vida que você tem hoje? Você sabe quantas pessoas no mundo só queriam a oportunidade de ter uma casa para dormir, para morar? E muitas vezes você está reclamando que tua vida está uma droga, que tua vida é isso, tua vida é aquilo. E tem crianças chorando só para ter o que você tem. Criança e até adulto, não é? Porque, assim, por mais ferrado que você esteja, tem gente que queria estar no seu lugar. Eu não entendo isso. Eu conheço, tem um vizinho aqui, um vizinho não, na verdade ele é patrão do meu marido. Então, assim, se ele é patrão do meu marido, ele é bem mais rico que eu, né? Financeiramente falando. Mas, assim, ele tem um patamar de vida bem assim. E quando ele chega, final de semana, ele vem sempre para cá, aí ele adota meu marido. Fica para lá. Come lá, almoça lá, vai para a praia, tudo lá. Praticamente eu não vejo meu esposo no final de semana. Aí, quando ele, vamos para a praia com os meninos, não sei o quê, vamos andar de lancha, eu digo, vou nada. Não, mas vamos, a gente, aí às vezes eu vou. A gente vai todo mundo. Aí quando chega, ele olha para já e diz assim, cara, eu morro de inveja de tu. Aí eu olho assim para ele, aí eu tenho assim uma mais afinidade que eu daqui que eu moro, no sentido de falar. Aí eu, que mentira, fulano. Que mentira, queria eu ter metade da vida que tu tem. Ele, tu é doida? Tu é doida, mano. Eu invejo, Joás. Eu invejo tu, teus filhos. Queria eu ter a vida que tu tem.
queria, isso é que é vida, eu queria ter uma família, eu queria ter o que vocês têm. Aí eu dizia assim, de vez em quando eu digo a ele brincando, então me dá o que tu tem. Aí ele disse, se tu me desse o que eu tenho, eu digo, dou não. Não vou lhe dar meus filhos, não vou lhe dar, apesar que você toma meu marido, mas eu não vou lhe dar. Mas assim, mesmo brincando, mesmo em um momento assim, de descontração, mas ele sempre deixa muito claro que ele inveja a minha vida, levando em conta que ele é o patrão, então dá a entender. Não existe patrão mais pobre do que o empregado, né? Financeiramente falando. Não existe uma pessoa como é que o patrão é mais pobre do que o empregado. Isso é fora de lógica, não tem. Mas ele sempre diz isso. Então, assim, por pior que seja a minha situação, a sua situação, tem gente que lhe admira. É como o Anderson Moreira, acho que foi ele que falou, que ele tinha um plano para apresentar um colega, mas ele não apresentou porque o cara vivia na vida dos sonhos, né? Ele vivia viajando, quem estava viu. Uhum. Ele vivia viajando, então ele não vai querer entrar nesse negócio, porque ele vive viajando, uma vida perfeita, aí não apresentou o plano. Aí quando chegou em uma das reuniões, quem estava lá? O cara, ele, rapaz, tu tá aqui, oxe, eu ia te apresentar, não sei o que, ele ficou, por isso mesmo que eu entrei, porque a vida que você acha que eu tenho, eu vivo viajando demais e não estou vendo minha filha crescer, não estou vendo minha família e tal. Então, assim, eu entrei por esse motivo. Então, independente da situação, sempre vai ter alguém que quer estar em seu lugar. Às vezes a gente se aperta com quem tem filho, né? Se preocupa com o filho, com isso, com aquilo. Ninguém sabe dos aperreios que seu filho lhe causa, dos estresses, mas a pena, viu a nota bonita, tá lá na igreja bonitinho, a roupa. Ai, eu acho tão bonito o teu filho. Ai, eu queria tanto que o meu. Eu acho que caiu o áudio dela. Acho que caiu o áudio dela. Mas pior Deusiane? que é verdade, né? Pois é. Oi? Às vezes as coisas estão na simplicidade, né? E como o Daniel mesmo comentou aí, né? Se a gente tem Deus, a gente tem tudo, né? E às vezes a gente não valoriza nessas pequenas coisas, mas sempre tem alguém numa situação inferior que vai estar ali desejando estar no nosso lugar, né? Exatamente. Exatamente. E é por isso que as coisas não acontecem. O nosso cérebro ele vai jogar toda a informação que você jogar para ele, ele vai aceitar. Entendeu? Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. O estudo de ontem e o de hoje, né, me fez eu mesma assim pensar muito sobre mim. E eu vi que desde criança aconteceram coisas que hoje fazem com que eu pense diferente. Por exemplo, eu era da igreja Assembleia de Deus, aliás, nasci na igreja Assembleia de Deus, né, porque minha mãe é evangélica. E aí eu frequentava aquele grupo de jovens da igreja todinho, mas eu sempre fui uma menina assim muito vaidosa, sempre gostei de pintar minhas unhas, essas coisas. E aí quando eu fiz 12 anos, minha irmã mais velha furou minha orelha e colocou aquele brinco pequenininho e pintou minha unha de base, né? Achando que isso não ia causar nenhum tipo de problema comigo na igreja. E aí quando eu fui à igreja num certo domingo, aquela responsável lá pelo grupo, né? Eu nem lembro mais como é que se classifica, ela chegou para mim, né, na frente de outras jovens e disse assim, olha, Fabiana, isso não é de Deus. Eu sei que é pequenininho, mas isso não é de Deus. E se você quiser continuar nesse grupo, você na próxima vez não vai ter que vir sem ele e sem essa unha pintada. E era base. Gente, isso fez que eu nunca mais quisesse fazer parte da igreja Assembleia de Deus. E, assim, hoje eu já começo a frequentar, assim, a visitar, todo dia minha irmã convida, eu vou, mas eu não consigo realmente me afirmar, entendeu? E eu fico, meu Deus do céu, assim, a família do meu marido toda é católica, né? E hoje eu não consigo me afirmar em nenhuma, assim, religião certa de estar, assim, participando sempre, né? Por conta disso, que eu acho que eu tenho esse trauma, porque hoje eu vejo que muita gente da igreja, né?
E assim, e eu vi assim que filhas dos pastores na época faziam muitas coisas e eu me senti tipo humilhada ali naquele momento, a igreja cheia, cheia de grupo de jovens. E eu estava pensando isso, acho que isso me causou um certo trauma, Um certo porque um bloqueio, né, tempo na desse eu falei com a verdade. minha irmã, eu não consigo. Isso, um certo bloqueio, eu não consigo. Olha, hoje assim, minha conexão com Deus é muito forte, mas eu não consigo fazer parte de uma igreja, me afirmar numa igreja, entendeu? Seja Eu ela quero dizer, católica ou evangélica, eu né? não consigo. Isso. Isso, não É, consigo. eu passei por Entendeu? Assim, uma... todos os Isso... Pode falar, Fabi. Fabiana, assim, eu oi. acho que, como foi a dirigente que falou para você, ela não chegou assim num canto e falou para você, olha, meu amor, isso não pode, porque a Assembleia de Deus não permite, que isso, que aquilo. Porque eu vejo muita gente que sai da igreja por causa desses motivos. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sei que minha filha agora está fazendo parte da União de Adolescentes, a dirigente é muito exigente, e eu vejo muitas pessoas desistindo por esses motivos, assim, porque não tem modo de falar com a pessoa, não tem modo de chegar e falar, olha, meu amor, vem cá para a gente conversar, só você e eu. Olha, meu amor, tá acontecendo isso, isso, isso. Não faça mais, não. Olha, mãe. Não faça mais, não, porque nessa lei Deus não permite. Aqui, ó. Né? Tem gente que não tem modo de falar, de chegar e falar para a pessoa. É. Não tem o carinho de chegar e falar para você assim, olha, vem cá, vamos conversar. Chega na frente, todo mundo assim, já Entendi. fala. Aí a pessoa fica morrendo de vergonha. Aquilo ali traumatiza a pessoa, porque eu sei o que é isso, trauma. Estou passando por uma fase meio ruim, tanto que eu não estou conseguindo assistir. Por isso que eu estou muito afastada do grupo, por causa assim, do grupo da gente, por esse motivo, né? Porque eu já venho passando uns traumas muito, já faz tempo, e esse mês agora, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, foram os piores meses para mim. E eu sei que é complicado, esse negócio de igreja é muito complicado. Principalmente na Assembleia de Deus, porque eu faço parte dela e eu sei. Mas... E tem gente que é muito complicado com trabalhar. Mas o O ser pior, humano... Girlane, que eu assim, não é nem só, hoje não se trata nem só da igreja Assembleia de Deus. É qualquer outra igreja. Eu não consigo, porque eu estou sempre. Gerou um bloqueio, como o Renato falou, de uma maneira geral em mim. Assim, não em relação como ele está. Foi o modo que a pessoa falou com você. Mas isso aí, você gente... ficou com esse bloqueio, né? Isso. Assim, gente, isso aí que aconteceu com o Fabi é o mesmo... Olha, a gente está falando aqui, é o mesmo caso de Paulo Vieira com a família dele. Quando ele dançou samba, o modo que o pai falou e o repreendeu, tu deixou com vergonha, desinibido, ali, né, tudo para baixo, com rejeitado, senso de rejeição. Tudo que acontece assim é o modo que você, é os traumas, tá? Mas nada que não possa se reprogramar. É verdade. Vê só, muitas vezes, como eu falei, o que pode ser muito, muito forte para mim, pode não ser para Renato, né? Isso. Como o Renato vai ouvir o que eu falei, porque uma coisa é o meu cérebro, eu estou falando menidez de safadeza, isso é besteira, mas para Renato, ou para outra pessoa, por exemplo, né? Como é que vai ouvir aquilo? Isso é diferente. Eu já passei muito preconceito pela minha cor. E onde eu sofri mais preconceito foi na igreja. Uma certa feita, eu tinha acho que uns 11 para 12 anos, e eu regia o grupo das crianças. E tinha uma menina que ela chegou, e a outra pessoa levantar o grupo, ela levantava. Quando era eu, ela saía. E numa dessas vezes, ela saiu, foi para a janela e ficou lá xingando e fazendo cara feia. E eu lá, feliz, mestrando, com a mão para cima, toda feliz da vida. Quando terminou, ela pegou e disse assim, que coisa mais feia essa amarela aí. Não tem nem sangue, isso é pus que corre na veia dela. Se cortar, não sai sangue não, sai pus. Isso na igreja. Aí eu fiquei assim, destruída, arrasada.
acabada, porque assim, às vezes a gente pensa que só quem sofre preconceito é quem é negro, né? Assim, a gente tem essa visão, normalmente, a maioria das vezes. Mas eu passei isso um bom tempo e fiquei um tempo sem querer ir levantar as crianças, o conjunto mais. Vou nada, não sei o quê. Levou um bom tempo até eu aterrissar novamente. Então, assim, é compreensível isso que Fabiana passa, porque, assim, é normal. É normal. Gerou um bloqueio em qualquer religião, em qualquer igreja, ela vai se sentir, né, como se tivesse alguém avaliando e tal. Mas a reprogramação vai ajudar. Viu? Vai, Reprogramamente, vai ajudar né? muito. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois eu entendi que não era aquela pessoa que ia me recompensar por nada. Eu botei na minha cabeça que eu sabia que eu tinha sangue. Não precisava a pessoa me dizer. E eu fui levando, e graças a Deus, hoje eu não tenho mais esse bloqueio, continuo, mas assim, eu compreendo, é muito difícil, mas reprogramar a mente, como acho que foi Daniel que colocou aí, continue lendo a Bíblia, porque assim, independente da igreja que você for, se for pela Bíblia, vai dar certo. E seguir a palavra de Deus, a inerrante, vai dar certo. É E no mais, verdade. você supera. No mais, você supera. É verdade. E assim, gente, os traumas, você vê que os traumas acontecem de todos os lados. Todos os lados. Família, amigo, igreja, trabalho, tudo. Acontece em todo lugar. Então, agora tudo vai de reprogramação da mente. Tá? Tudo vai de reprogramação da mente. E o estudo de hoje, como o de ontem, foi fantástico. Acho que agora vocês estão entendendo que eu não podia fazer um estudo mais longo hoje. Porque eu sabia que essa parte daria muito debate. Né? Então, por isso que eu encurtei. E eu vou dividir, talvez esse capítulo eu pensei que ia acabar em 2 dias, talvez vai acabar sexta-feira. Para vocês Eita terem... povo para falar. Não, mas isso é importante. E esse estudo sobre a parte de reprogramação do cérebro, ele necessita desse debate. Ele necessita desse debate para que a gente possa entender melhor. Entendeu? Eu tenho certeza que depois de um debate desse, o estudo de hoje ficou claríssimo. Né? Ficou claríssimo. Então, É bom a gente sempre pesar as palavras antes de falar, né? exato, exato. O que pode ser uma besteira para você pode não ser para mim, né? E pode falar. Tem pessoas que dizem, eu só disse isso com ela. Isso é besteira, é safadeza, mas assim, você não sabe como é que está o cérebro dela, o emocional daquela outra pessoa que está ouvindo, né? É Pois que verdade. essa semana eu li em algum lugar uma frase que dizia assim, a tempestade, a água, o oceano, assim, é irrelevante para o peixe, é normal, né? Não vai não vai trazer problema nenhum. É o habitat natural dele. Mas a chuva, a água é um problema seríssimo para a formiga, por exemplo. Então, assim, o que pode ser uma coisa que eu não leve tão a sério, para outro pode ser. A gente precisa ter mais sensibilidade e se colocar no lugar do outro. Será que se fosse eu que estivesse ouvindo aquilo? Pois que muitas vezes eu, você, qualquer pessoa pode causar bloqueio e trauma na vida de outras pessoas, de crianças, de adolescentes, sem nem sentir. Né? Tem pessoas que dizem assim, isso é safadeza, a menina tem de tudo e está com depressão. Que safadeza é isso? Mas a gente não sabe o que tem na mente do ser humano. Né? Exatamente. Então, assim, é Exatamente. muito Eu escutei tanto essa palavra essa semana. não é? É muito complicado, mas assim, graças a Deus, que a gente tem um Deus que é grande, que cuida de tudo e de todos e ainda se preocupa com a gente, né? Que tem o nosso amigo, assim, Espírito Santo, principalmente, que ele nos ajuda em tudo e não passa nada em rosto. Há pessoas que dizem, eu faço tudo por ela e ela é uma ingrata, não agradece. Deus nunca vai fazer isso com a gente. Nunca. Assim, se você não tem com quem conversar, com quem falar, fala com Deus. Se você não confia em ninguém, aí você fala com Deus. Fala com Deus. Diz tudo para ele, anota, escreve,
Você pode dizer até assim, isso é coisa de doido. Não, não é coisa de doido, é coisa de pessoas inteligentes que não querem se expor, que não querem destruir a vida e que precisam enfrentar a vida de alguma forma, né? Porque muitos que não fazem isso terminam se matando. Então, eu não vou dizer a você, se você quiser conversar comigo, não sei por que eu estou dizendo isso. Tudo bem, converse, mas desde já eu digo, eu não vou conseguir resolver seu problema. Mas se você achar melhor, fale para Deus. Escreve tudinho. Olha, Deus, eu fiz isso por fulano, ela fez isso comigo, fez aquilo. Deus vai lhe entender e você vai ver que vai tirar um peso enorme das costas da gente. Às vezes diz assim, mas isso é besteira. Mas isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. Tem pessoas que têm tudo e é insatisfeito e critica as pessoas. Critica e não sabe o que o outro está ouvindo, né? Mas, enfim, vamos superar que Deus vai nos ajudar e temos uns aos outros aqui. Vou desligar Com meu certeza. Mas assim, Deusiane, uma coisa, você falou assim, às vezes o que eu vou falar não vai te ajudar, só que você está enganada. Às vezes uma palavra pode mudar totalmente a vida da pessoa. Porque a depressão é realmente, né, uma doença assim, muito séria, né? Que se a pessoa não quiser, ela não vai conseguir sair daquilo, mas às vezes você de fora da situação ou que já passou por algo parecido pode conseguir mudar muita coisa na mente da pessoa também, para ela parar e tentar ver a situação de uma outra forma, né? Isso, gente. Assim, hoje, você vê como o estudo de hoje foi forte, né? Assim como o de ontem. Obrigadinho. E assim como o de ontem, né? Assim como o de ontem. Então... Eu digo, não conseguir resolver o problema da pessoa, né? Tem pessoas que botam a expectativa assim, não vou conseguir resolver, mas a gente tenta ajudar, de certa forma, né? Mas muito obrigada. A gente teve um estudo hoje, continuação do de ontem, na verdade, e teve só mais um tópico. O estudo, para mim, no de ontem e de hoje, foi fantástico e trabalhou muito a nossa mente. Esses debates é importante, a gente passou agora 1h e 3 minutos, né, de estudo, passamos de 1h, mas só 3 minutinhos, né, ninguém vai levar em consideração isso. Está dentro da tolerância. No trabalho eu tenho 15 minutos, né, no estudo tem uns 5, pelo menos. Então, gratidão aí a vocês, tá, por hoje. Hoje o estudo foi fantástico, assim como o de ontem. Como vem sendo, na verdade, esse livro é fantástico, de Paulo Vieira. E o próximo, vocês vão se impressionar com o livro O Milagre da Manhã. Gente, vocês não têm noção. Muitas vezes as pessoas acham que esse livro é só, quer fazer minha cabeça para eu acordar cedo. Não é. Não é. Ele vai falar a importância das afirmações positivas, de você falar diariamente. Ele vai falar dos pensamentos negativos que te atrapalham no dia. Então, assim, não é só o acordar cedo. É como fazer teu dia produtivo. Então, é um livro fantástico. Eu acho que foi um dos melhores livros que eu li. Assim, esse Paulo Vieira eu tinha lido, mas não tinha parado para analisar. Assim, eu li, na hora eu entendi, mas não aprendi. Lembra do estudo de sexta-feira? Li, mas não aprendi. Não, foi ontem, da frase, né? Que Fabi até printou e botou no grupo. Entender é diferente de aprender. Essa frase de Paulo Vieira, né? E é a mais pura verdade. Eu já tinha entendido esse livro, mas não tinha aprendido. E eu confesso que eu venho aprendendo agora com esse livro. Porque agora que eu parei para analisar, realmente estudar. Mas o livro Milagre da Manhã, ele é fantástico. Além de ser extremamente fácil de aprender. Porque a linguagem que o autor, Hal Elrod, fala, é uma linguagem simples. Não tem essa parte técnica, sabe? Que muitas vezes é usada. Ele não, é a parte simples. Então, para entender, é muito fácil. Para aprender também. Tá? Então, gratidão a vocês. Passamos aí 1h e 5 minutos agora. Mas amanhã vai ser com a Nádia, tá? Eu vou estar fazendo o slide agora aqui, assim que encerrar o estudo. Vou estar passando para a Nádia, para que amanhã ela possa... E eu vou enviar para você, Nádia, inclusive o login e a senha, tá? Do meu. Eu não sei se o teu Zoom
é liberado para sem tempo, ou se não for pago, ele só dura 40 minutos. Então, eu vou deixar aí o meu login e a senha, tá? Já para você Tá amanhã bom. entrar nele e apresentar. Beleza? Espero não ter problema com o Zoom. Vou dar uma. Vou tentar Tem fazer problema algum não. teste aqui, porque como eu nunca fiz, né? Então, espero não ter nenhuma dificuldade. Não, Faz logo o test drive. e se você quiser, claro. Caso você veja e você não consiga compartilhar, enfim, não consiga visualizar, você pode fazer o teste até com o Dayana. A gente estava conversando aqui para fazer isso mesmo. Pode fazer o teste comigo, Nádia. Tu faz o link e envia. Eu falei para ela fazer o teste comigo também. Faz o teste. E caso ainda assim você não consiga, não tem problema nenhum, tá? A gente aí amanhã, eu entro aqui normal, tá? Eu entro normal. Você já vai estar com slide, já vai dar para dar uma lidinha aí antes. Certo. E amanhã eu só faço ir passando o slide aqui. Tanto faz. Tá, aí eu vou lendo e explico. Pode Entendeu? ser também. Mas aí você tenta. Eu estou fazendo isso só para deixar você mais tranquila, né? Mas aí você tenta com Fabi, com Dayana, você vê. Comigo não, porque infelizmente eu não tenho esse tempo para poder, porque eu tenho que ir para a loja. Mas com Fabi e com Dayana você tem essa possibilidade, tá? Tá bom. Você tenta aí. Se não conseguir, tem problema nenhum. Você só me avisa, porque aí até hoje à noite você me avisa, porque amanhã eu mesmo crio o link, eu envio para vocês tudo como se fosse eu. Só que quem vai ler, quem vai explicar, quem vai falar um pouquinho é você. Beleza? Tá bom. Ok. Então, gente, gratidão. Até amanhã, tá? Que a gente possa memorizar esses 2 estudos e aprender com esses 2 estudos de ontem e de hoje. A gente entender a importância que é a reprogramação da nossa mente, tá? Então, gratidão a vocês. Ótimo dia, ótima terça-feira e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.